RFI Convida. A vida num passe, filme no ar, sensual classe, Renoir. Como se dançassem folhas, ondas e a beleza perfuma o ar. Nesse mundão todo do ar. Da pele A gente recebe hoje aqui nos estúdios da RFI Brasil em Paris, Emicida, rapper, produtor musical, letrista afiado, cuja verve poética foi classificada pelo jornal Le Monde como uma flor no concreto. Os caras do meu bairro ficam me zoando com isso aí. Me chamam de flor até hoje. O Emicida está em plena turnê pela Europa, passando por Espanha, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, França, Portugal. E aqui em Paris ele se apresenta na próxima sexta-feira. Olá, Emicida, obrigado por vir aqui até a RFI. Pô, obrigado vocês pelo convite. Tamo aí, uma satisfação estar de volta aqui na França. Se a gente fosse te descrever aqui para o público europeu, estaria correto dizer que você é o maior rapper do Brasil hoje? Acho que eu sou o nome que tem maior alcance da minha geração, principalmente, sabe? Então, talvez esteja certo. E, cara, como é que é se apresentar aqui para um público que, em grande parte, não vai entender o que você vai falar? O rap depende, o hip-hop depende muito da letra. E você vai estar na frente de uma galera que... Você já fez isso antes, mas como é que é essa conexão com quem talvez não entenda o que você está dizendo? Eu já fiz isso antes, mas o frio na barriga continua o mesmo. Você sobe ali, você fica desesperado. Eu acredito que a música tem uma força de conexão incrível. E a música com os ingredientes que a gente utiliza, que eu utilizo na minha música, que são elementos da música brasileira e agora nos últimos anos algumas coisas de música africana, conseguem amplificar essa coisa da ponte, dessa conexão emocional que faz com que a letra não seja menos importante, mas não seja o principal em alguns dos espetáculos, entende? Então acho que a gente cria um clima que faz com que as pessoas se abram para um outro tipo de experiência. Para mim também é um grande aprendizado, porque até então eu estava viciado em cantar para quem entende o que eu estou falando 100%, porque é como acontecem as apresentações na nossa terra natal, que é o Brasil, entendeu? Mas, de repente, você chega num outro ambiente, onde você tem um outro esforço para se comunicar. Isso faz com que o espetáculo evolua e até o espetáculo no Brasil acaba evoluindo com isso, porque você entende que essas pontes precisam acontecer sempre. Certo. O teu disco mais recente do ano passado está saindo agora aqui na Europa. Isso. Com o nome inglês, o nome original é Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa, nome longo. E ele foi gravado em parte em Angola e Cabo Verde, né, Emicida? Queria que você falasse um pouco pra gente o que te levou a gravar lá, o que isso trouxe pro resultado final do disco. Eu queria muito ter um vínculo com a minha ancestralidade, conhecer o continente africano era um sonho. Tem um historiador incrível chamado Carlos Moore, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que a população preta das Américas, ela é muito carente de referências positivas acerca da sua ancestralidade. Então a gente teve que inventar uma África na nossa cabeça para poder gostar de nós mesmos, porque depois do período da escravidão não houve maneira nenhuma da gente se vincular com o continente africano, e os meios de comunicação, os livros de história também não se esforçaram para que essa ponte acontecesse. Então, eu sempre tive esse sonho de conhecer o continente africano, um lugar que me inspirou muito, e eu inventei, juntei um monte de referência e inventei esse lugar na minha cabeça. O ano passado, eu tive a oportunidade de conhecer o continente e de, mais do que isso, de poder colher material nesses lugares, fazer essa viagem para, além de colher alguns materiais, vivenciar realmente a realidade desses países para que aquilo inspirasse um disco novo. Legal. O disco traz uma mensagem bem forte, quer dizer, em relação a questões raciais, né? A gente tem, e ele também é diverso musicalmente, né? Você tem Vanessa da Mata, você tem Caetano participando. Eu já vi uma entrevista sua que você dizia que não queria que as suas opiniões chamassem mais atenção que a sua música. Como é que você acha esse ponto de equilíbrio aí? Inserir temas importantes e trabalhar a música... Eu só pego espinho para trabalhar também, né? Só bucha. Na verdade, eu acho que o que eu falo, enquanto uma pessoa que gosta de expor suas opiniões, é uma coisa que é muito importante realmente. E eu coloco todos esses temas dentro da minha música também. Então é por isso que eu acho que as duas coisas não conflitam e eu lido tranquilamente com isso, entende? Eu não acho nem que o disco ele bate tanto nessa tecla da questão racial de uma maneira superficial. Eu acho que ele é um pouco mais profundo, sabe? Ele é um disco que fala sobre diálogo, sobre humanidade. Eu acho que ele fala muito sobre construir ponte. Ele é uma história sobre histórias, entendeu? E aí as pessoas, mesmo que elas não sejam afrodescendentes, mesmo que elas não tenham vínculo com o continente africano, ilusoriamente na cabeça delas, porque todos têm,
mesmo assim, elas se sentem convidadas a compartilhar as histórias delas depois do disco. Isso pra mim é a coisa mais incrível que ele fez. Legal. Emicida, você se posicionou na última eleição apoiando a presidente Dilma Rousseff. Sim. Um momento super polarizado no Brasil, todo mundo estava muito tenso, teve muita discussão. Você foi cobrado por esse posicionamento e como é que você viu esse afastamento da presidente? Cara, eu fui no sentido de que as pessoas têm um questionamento honesto, porque a política se tornou uma coisa... Se tornou, não, sempre foi uma coisa muito confusa para quem não acompanha, não estuda, não lê. Mas nos últimos anos tem uma coisa radical que tem prejudicado ainda mais o debate, sabe? A gente não consegue dar passos para frente porque tudo é impedido pela ignorância, entendeu? Eu apoiei a Dilma sim porque do outro lado tinha o candidato que era o Aécio, que tinha como uma das principais bandeiras dele redução da maioridade penal, e algo que eu sou radicalmente contra. Eu venho de um bairro onde eu não tenho um centro cultural, onde eu não tenho um hospital decente até hoje. Eu tô falando de 2016, entendeu? Então acho que a gente falar sobre redução da maioridade penal é você desconsiderar que essas pessoas estão nascendo num buraco e que elas não são tão cidadão quanto as pessoas do outro lado da cidade. Então, se a gente não for falar desse abismo onde essas pessoas vivem, a gente não pode falar desse aqui. Esse é o ponto que para mim foi muito importante e me impulsionou a não querer ver um candidato como Aécio na presidência da República. Quando eu vi essa questão agora do impedimento da Dilma Rousseff, é algo que me entristece muito, porque o princípio da democracia é o voto, é o direito à opinião das pessoas. E se existe uma possibilidade de um grupo de pessoas se organizar e fazer com que 54 milhões de votos percam força, a gente precisa se preocupar muito com o quão sólida é a democracia no Brasil, porque talvez a gente esteja criando um clima de vencer no tapetão, que a gente nem sabe as consequências disso para os próximos anos, entendeu? Se no próxima eleição o candidato que eu discordar vencer, e aí eu me organizo com outro grupo para criar uma pressão, me aproveitar dessa ignorância, sabe? Dessa polarização burra e tentar interromper um outro projeto dessa maneira chauvinista até, sabe? Vergonhosa. Isso é muito prejudicial pro curso da democracia no país. Isso me preocupa muito, sabe? Me preocupa muito mesmo. Valeu, Emicida. Bom show pra você sexta-feira no Le Flow, aqui em Paris, às margens do Rio Sena, em Anvalide, para quem quiser aparecer lá. Vamos que vamos. Valeu. Valeu.